Vamos lá para mais um dia respondendo questões de português. Hoje nós vamos focar em responder questões da banca FUNESC, beleza? Vamos lá, separei aqui umas questões bem interessantes para a gente. Vamos para a primeira questão. A primeira questão, que é da banca FUNESC, diz o seguinte: assinale a opção em que o referente do pronome destacado, ou seja, o pronome ele se refere a alguém. A gente já viu em outras correções, em outras aulas, que o pronome ele trabalha para um cara em específico. Nós temos o substantivo. O substantivo tem 4 empregados, que é como eu gosto de ensinar. Um deles é o pronome, que é o que a gente está vendo aqui. Também é o artigo, o adjetivo e, por fim, o numeral. Essa daqui é a classe dos substantivos, aqueles que modificam, aqueles que estão ligados ao substantivo, beleza? O pronome é um deles, como a gente acabou de falar. Então, assinala a opção em que o referente do pronome, ou seja, esse substantivo, que eu não sei qual é, destacado, está corretamente identificado. Vamos aqui, que eu já vou adiantar que a alternativa correta é a letra A. Vamos analisar o porquê. Toda criança de 5 anos fazia na época de sua mãe, e o termo destacado aqui seria, no caso, o pronome possessivo sua. Aqui o bizu que eu tenho que passar para vocês é o quê? Você sempre tem que olhar e perguntar para o pronome possessivo. A pergunta é sua mãe, então é a mãe de quem? Vamos analisar o contexto da frase? Júlia brinca de boneca e faz roupinhas como toda criança de 5 anos fazia na época de sua mãe. Na mãe de quem? A única pessoa, o único substantivo a que o sua está se referindo é o de Júlia, na mãe da Júlia. Então, mesmo que esse pronome aqui indica posse, ele também está se referindo ali a Júlia. É a posse da Júlia, ok? Então, por isso que a alternativa correta seria a letra A. Só que eu tenho mais uma coisa para destacar nessa questão. Uma coisa que cai bastante é a relação do que é um pronome possessivo e um pronome adjetivo, que a gente já também abordou em outras questões. Primeiro, o pronome possessivo é aquele que indica posse. Bem simples, não é isso? Só que um pronome possessivo também é um pronome adjetivo. Por quê? O que é um pronome adjetivo? Adjetivo é quando eu tenho um pronome ligado ou acompanhando um substantivo. Lembra que eu falei que o pronome trabalha para o substantivo? O pronome tem 2 funções principais. Ou ele vai acompanhar, ou ele vai substituir. No caso da substituição, ele é utilizado mais para pronomes pessoais. Por exemplo, João comeu a maçã. Quando eu digo João comeu a maçã, eu estou dando quem é que comeu, especificadamente. Agora, se eu não quero repetir isso, João comeu a maçã e ele comeu a pizza. Perceba que eu estou substituindo a palavra João, o nome João, pelo pronome ele. Ou seja, eu posso tanto utilizar pronomes para substituir e outros para acompanhar. E aqueles pronomes que acompanham são chamados de pronomes adjetivos. Quem são eles? Os pronomes possessivos, os pronomes demonstrativos, os pronomes indefinidos. Então, todos eles estão dentro desse grupo de pronomes adjetivos. Ok? E, claro, também indicando essa ideia de posse, porque ele também é um pronome possessivo. Então, aqui já passei o bizu para responder as questões e, além disso, eu acrescento essa informação que é importante para vocês saberem. Beleza? Segunda questão diz o seguinte: corresponde à correta classificação sintática, aqui ele está fazendo análise sintática, está nos cobrando análise sintática, dos termos da frase. Os pedagogos reagem desconcertados ao fenômeno. Da linha 27 a 29. É do mesmo texto, mas não cabe aqui a questão. Só com essa frase, a gente já consegue analisar e fazer uma análise sintática dela, beleza? Primeira coisa, em uma análise sintática, você vai procurar quem é o verbo da oração. Luiz, eu estou começando agora, não sei nem achar o verbo. O que é que eu faço? Eu ensino desde o fundamental, médio, até concurso, que a forma mais fácil de identificar o verbo é você tentar conjugar as palavras, ok? 99% das vezes vai dar certo. Os, não tem como conjugar o os. O que é conjugar? Jogar nas pessoas do discurso. Primeira eu, segunda tu, terceira ele. Eu os, tu os, ele os. Nada a ver.
Eu, pedagogos, tu, pedagogos, não modifica. E reagem. Eu reajo, tu reages, ele reage. Eu consigo conjugar. Para cada pessoa, ela vai ser diferente. Logo, eu encontrei aqui o meu verbo. Se você quer sair um pouco aqui dessa ideia do bizu e ir um pouco para a gramática, você lembra que o verbo é aquele que indica esses três aqui, ó. Ou ele vai indicar ação, ou ele indica estado, ou ele indica um fenômeno da natureza. Luiz, me dá um exemplo para ficar bem claro. Ação. Ele reagiu ao assalto. Reagir é uma ação que ele fez. O que seria um estado? Ele é feliz. Ele está indicando o estado de alguém, o estado de uma pessoa, ser um animal. E fenômeno da natureza é como se fosse uma ação também, só que é uma ação relacionada à natureza. Ou seja, coisas que acontecem na natureza. Choveu, trovejou e por aí vai, beleza? Então a primeira coisa, identificamos aqui quem é o verbo. Agora vamos para o sujeito. Quem é o sujeito? Você vai achar o sujeito perguntando para o verbo, ok? O sujeito é aquele que vai fazer a ação do verbo ou faz ali, faz parte do estado do verbo, ok? No caso, João é feliz. Quem é feliz? João. Ele que é feliz. Então, ele faz ali o estado do verbo. Já a ação. Quem é que faz a ação do verbo? Quem reage desconcertados ao fenômeno? Os pedagogos. Beleza? Tem outro bizu para isso, Luiz? Tem. Quer achar o sujeito? Você vai fazer duas perguntas. O que ou quem? Fazendo essas duas perguntas, você vai descobrir quem é o sujeito. Beleza? O que ou quem? Beleza, identifiquei quem é o sujeito. Vamos fazer essa regrinha? O que ou quem? O que reagem desconcertados não é. Então, quem reagem desconcertados são os pedagogos. Então, fazemos aqui a pergunta do quem e descobrimos o sujeito. Beleza? Já com isso, a gente já consegue fazer uma análise sintática de todo o restante. Por quê? Se eu achei quem é o sujeito, que são os pedagogos, que é tudo que faz parte da resposta, sujeito, tudo que não for o sujeito, a gente vai chamar de predicado. O que é o predicado? Vai ser o verbo mais o complemento do verbo. Ou seja, tudo que não for o sujeito, tudo que não responde essa pergunta do quem, vai ser o meu predicado. Beleza? Então temos aqui a presença do meu predicado. Tranquilo. E o que seria predicativo, que precisamos para essa questão também? Predicativo do sujeito ou do objeto, ele funciona como um adjetivo aqui. E o que é um adjetivo? Ele funciona dando uma característica para alguém. No caso aqui, o predicativo seria desconcertados. Quem são desconcertados? Quem estão desconcertados? São os pedagogos. Então, nesse caso, eu tenho um predicativo, ou seja, um adjetivo, entre aspas, qualificando uma função do meu sujeito. Beleza? E, por fim, quero até que pedir desculpas, né? Foi incorreto aí para vocês o material. Estava aqui, objeto direto, mas o conceito que eu dei aqui é sobre o objeto indireto. Que diz o quê? Complemento do verbo com preposição obrigatória. Por que eu coloquei aqui preposição obrigatória? Porque bancas como a CESP ou bancas um pouco mais difíceis, eles cobram uma coisa chamada de objeto direto preposicionado. Que é o quê? É quando eu tenho um objeto direto que tem preposição. Então, como é que eu vou diferenciar? Objeto indireto é aquela preposição obrigatória, ou seja, que o verbo pede aquela preposição. Ok? Então, os pedagogos reagem. Se eu reajo a alguma coisa. Percebe que o próprio verbo aqui pede a preposição a. Se o verbo pede preposição a, significa que vai ser um objeto indireto. Ok? E quando é o caso do objeto direto preposicionado? É quando o verbo não pede aquela preposição e mesmo assim no objeto tem lá. Então, como o verbo não está pedindo, eu digo que é só um objeto direto preposicionado. Beleza? Então vamos voltar para a questão. Na letra A, desconcertados, ele está me dizendo que é o sujeito. A gente vê aqui, ó, desconcertados é uma característica do meu sujeito. Então a gente chama isso daqui de predicativo. Então está errado a letra A. Letra B, ele está dizendo que ao fenômeno é o objeto indireto. Vamos perguntar para o verbo. Opa. Os pedagogos reagem. Se eu reajo ao fenômeno. Correto. Isso aqui faz parte do meu objeto indireto. Perfeito. Alternativa correta, letra B de bala. Reagem é o verbo, então nada a ver com o predicado nominal. Primeiro que, para ser um predicado nominal, eu teria que ter aqui um verbo de ligação. Reagir não é um verbo de ligação, é um verbo de ação.
ok? Então, quando eu falo os pedagogos reagem, é um verbo de ação. Corta, predicado nominal. Na verdade, aqui eu tenho um predicado verbal em que o núcleo é o verbo. Se ele tivesse dito aqui, ó, é o núcleo do predicado verbal, aí estaria certo. Mas como é nominal, tá errado, ok? Os pedagogos, objeto direto, não, vimos que é simplesmente o sujeito. Tranquilo? Então vamos para a nossa terceira questão. Assinale a opção em que o valor semântico da conjunção destacada está corretamente identificado. Vamos lá. Isso daqui também é um assunto muito cobrado em concurso público, mas aqui essa questão é um nível bem fácil. Na verdade, todas as questões que eu achei da banca são um nível muito fácil, beleza? Então isso serve como uma revisão para todo tipo de concurso, ok? Faz roupinhas como toda criança de 5 anos fazia na época de sua mãe. Aqui ele está dizendo que é oposição. Eu vou justificar isso daqui duas formas que você pode pensar para dizer que isso daqui não é oposição. Vamos primeiro para a mais fácil. A mais fácil é o sentido. Você fala aqui, ó, faz roupas como outra coisa. Ele está comparando duas coisas, está claramente comparando duas coisas. Oposição, você sempre vai tentar substituir por mas. Se der certo, significa que eu tenho ali uma ideia de oposição. E outra coisa, quando eu tenho uma conjunção que indica oposição, ela vem uma vírgula obrigatória antes dela. Beleza? Então, aqui temos dois erros. Tanto que não tem vírgula, como também não dá para substituir por mas, e fora que o sentido também não é um sentido de oposição, e sim de comparação entre duas coisas. Vamos para a letra B. Não sabem ler nem escrever, mas, desde os 3, mexem no micro. Então perceba, eu tenho a vírgula antes da conjunção, e eu tenho mas indicando oposição, e não consequência. Ok? Qual que seria a outra regrinha que eu falei aqui em cima, para você identificar que isso não é oposição, que isso é comparação. Comparação é uma conjunção adverbial, ok? Ou seja, faz parte de uma oração subordinada comparativa. Isso significa o quê? Que quando eu tenho uma oração subordinada, eu tenho uma oração que depende da outra, diferentemente daquela oração que indica oposição. Oposição é uma ideia é uma conjunção coordenativa com orações independentes entre si. Então, você poderia fazer essa análise também. Mas é um pouco mais complexo. É mais fácil pegar o bizu e tentar substituir por mas quando for oposição, ok? Tem até uma coisa que, quando eu mandei para vocês, eu mandei com o nome de concessiva, o que também está errado. Ela é adversativa, beleza? Da letra B. O mas, nesse caso aqui, ele é adversativa e não concessiva. Mais uma coisinha aí para corrigir. Letra C. O mouse é mais fácil de movimentar do que a caneta. Beleza. Aqui ele está me dizendo que é uma comparação. Então vamos ver. O mouse é mais fácil movimentar do que a caneta. Então ele está comparando como movimentar o mouse é mais fácil do que da caneta. Ele está fazendo aqui, sim, uma comparação. Então, alternativa correta, letra C. Quais são os principais termos que eu utilizo para comparação, Luiz? Coloquei aqui para vocês darem uma olhadinha. Conjunções adverbiais comparativas são como, mais do que foi o que caiu na questão, tanto quanto e tal que, são as que são mais cobradas. E por fim, letra D, é uma conjunção temporal. Temporal é aquela que indica tempo, ok? E que ele diz aqui que é a conclusão, por isso que está incorreto. Fechou? Quarta questão. Quanto à concordância verbal, seria indiferente os autores optarem por singular ou plural no seguinte enunciado. Beleza, aqui ele está falando sobre concordância verbal. Concordância, o que significa isso? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não, mas ó, sempre você vai lembrar que, qual que é a regra geral? Eu coloquei sim aqui, ó. Qual que é a regra geral? Que o verbo vai concordar com o sujeito. Temos exceções? Temos, mas a regra geral é essa. O verbo concorda, o que é concordar? Ele vai ter o mesmo número e o mesmo gênero. Ou seja, se o sujeito estiver no singular, o verbo vai estar no singular. Se estiver no plural. E por aí vai. Beleza? Então, em regra geral, é isso daqui que acontece. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Letra A. A geração que amava os Beatles e os Rolling Stones.
tem pesadelos diários. Primeiro você vai descobrir quem é o sujeito, para poder ver quem é que está ligado. Cadê? Quem tem pesadelos diários? São os Beatles? São os Rolling Stones? Não, é a geração. Então isso daqui não cabe plural, ok? Aqui ele está me dizendo o singular e o tem com um acento circunflexo é plural. Então não cabe o verbo tem para plural, porque a geração tem pesadelos diários. Ele tem pesadelo diário, beleza? Então somente cabe singular. Letra B. Nesse caso aqui é porque eu cortei o texto, mas ele fala de um carinha antes. Então, ó, depois, ele conheceu, com ele aqui oculto, o videocassete, o videogame e os computadores. Perceba que isso daqui é uma enumeração de coisas. Então, ele conheceu alguma coisa, ou algumas coisas. Como eu falei, o verbo ele vai concordar com o sujeito que está oculto. Então, só cabe singular. Plural aqui não vai caber, porque ele conheceu. Ok? Letra C. Em 1994, 50% dos jovens consideravam acessar a internet. Aqui nesse caso, quando eu tenho numerais, eles vai concordar sempre com o núcleo. Quem é o núcleo? 50%. Sempre que eu tiver um número maior que 1, eu vou utilizar somente o plural. Ok? Então, novamente, não cabe, ele está no singular. Vamos para a letra D, que aí, lembra que eu falei que tem umas exceções? Uma delas é essa daqui. Diz o seguinte: a maioria dos jovens de sua geração sabe usar ou sabem usar aparelhos como computador. Achamos o verbo. Temos que descobrir quem é o sujeito. Quem é o sujeito? Quem sabe usar aparelhos? A maioria dos jovens de sua geração, né? Mas o núcleo aqui eu vou prestar atenção em duas palavras. Uma delas é maioria e a segunda é jovens. Por que eu tenho que observar? Sempre que eu tenho o termo a maioria, você pode escolher em qual você vai conjugar o verbo. Se você vai colocar no singular, concordando com o termo maioria, ou pode escolher também colocar no plural, concordando com o termo que esteja ligado à maioria. No caso aqui, jovens. Beleza? Por isso que a letra D é a nossa alternativa. Quando eu tiver o termo a maioria, eu posso escolher concordar com ela ou com o termo a que se refere no plural. Beleza? Alternativa letra D. Muito fácil, muito tranquilo. Anota e não esquece. Vamos aí para a nossa quinta e última questão, que é um assunto que cai em qualquer concurso público, que é o tal da acentuação. Acentuação, né? Então vamos lá, ele vem dizer o seguinte: a acentuação gráfica, era isso que eu estava tentando lembrar. A opção em que há uma palavra intrusa exatamente por apresentar uma motivação para acentuação diferente das demais traduzindo, ele quer uma dessas alternativas aí, que tenha uma que não seja da mesma regra. Porém, vamos utilizar como exemplo a letra D. Porém, amém e aquém. Aqui, todas estão acentuadas pela mesma regra. Ele quer aqui não seja pela mesma regra, uma que esteja contrária. Então, porém, ela é acentuada por quê? Oxítonas, nota aí, oxítonas são acentuadas pelas seguintes terminações. Quando terminar em A, em E ou em O. Quando terminar em EM ou ENS. E quando terminar em E, O e EL. EI, EL ou OI. Beleza? Então vamos lá. Aqui eu já tenho uma terminação. Ela é oxítona, ou seja, a sílaba tônica, a mais forte, está na última sílaba e termina em EM. Por isso que todas aqui estão acentuadas pela mesma regra. Letra C, mesmo que esteja fora da norma culta, elas são acentuadas pela mesma regra, que é oxítona terminada em A, oxítona terminada em E e oxítona terminada em E de novo. Então é pela mesma regrinha. Isso aqui tudo é considerado pela maioria das bancas como uma regra só, tá? Esses daqui que eu estou circulando. E aqui é uma das regras das paroxítonas. É bem fácil você pegar aqui esse bizu das paroxítonas, porque sempre que terminar em alguma regrinha das oxítonas, ou seja, for paroxítona e terminar em A, você não acentua, porque está aqui, ó, nas regras das oxítonas. É exclusivo das oxítonas, entendeu? Então, se cai ali nas paroxítonas, você não acentua. Agora, quando é que eu vou acentuar? Quando terminar em qualquer coisa, sem ser alguma dessas terminações aqui, ok? Quando for paroxítona.
Só que temos uma exceção para esse bizu que eu lhe passei, que é o quê? Quando eu tiver uma paroxítona terminada em ditongo, ou seja, o encontro aqui de duas vogais. Sempre que terminar nesse encontro de duas vogais, com uma semivogal e uma vogal, eu vou acentuar uma paroxítona, ok? Então, auxílio, ele é acentuado porque é uma paroxítona terminada em ditongo. Amazônia, ela é uma paroxítona, ou seja, tá aqui no número 2, ó. Sempre eu gosto de contar com números. A última sílaba tônica é 1, penúltima sílaba tônica é 2. E a antepenúltima sílaba tônica é o 3. Nesse caso, a sílaba tônica, a mais forte, ela está no 2, ou seja, na penúltima. Então ela é paroxítona. Ok? E tragédia é a mesma coisa, está aqui na penúltima sílaba tônica. Então a gente tem uma paroxítona terminada em ditongo. Todas essas aqui são acentuadas pela mesma regra, por ser paroxítona terminadas em ditongo. Ok? Nos sobra aqui a nossa alternativa para marcar, que é a letra A. Aqui nas oxítonas nós temos uma regra que muitos acabam deixando de lado e acabam esquecendo dela, que é o quê? Quando eu tiver os verbos ter, ouvir, qualquer um desses dois conjugados na terceira pessoa do plural, ele vai receber um acento circunflexo, ok? Como é o exemplo aqui do verbo tem. O tem aqui, ele está na terceira pessoa do plural, por isso que ele está com esse acento aqui. Então é uma oxítona do verbo ter, e ele está conjugado na terceira pessoa do plural, beleza? Então essa regrinha dos verbos aqui cai bastante. Já aqui, ele está acentuado por quê? Ele está acentuado porque ele é um monossílabo tônico, significa que ele tem somente uma sílaba, e a única sílaba dele é tônica, e ela está acentuada porque é um monossílabo tônico. As regras dos monossílabos tônicos é a mesma da primeira ali das oxítonas, sempre que terminar em A, E ou O. Então, D é um monossílabo tônico terminado em E, e V é um monossílabo tônico também terminado em E. Então, a única regra diferente aqui é do verbo ter, que vem da regra dos verbos ter e vir, que devem vir acentuados na terceira pessoa do plural. Para quem não sabe o que é terceira pessoa do plural, é quando tiver conjugado com o pronome eles. Eles têm, ou elas têm. Beleza? Então, mais um bizu aí para vocês acertarem nesta prova e todas as outras provas que vocês fizerem. Fechou? Vou ficando por aqui. Valeu, qualquer dúvida, só chamar.